pessoal, hoje nós seguimos com os nossos estudos no capítulo 18 do nosso livro, a partir da página 28. Como vocês já realizaram a atividade de leitura do texto e também a resolução das questões de interpretação relativas a esse texto, vocês sabem que o tema que está sendo abordado durante esse capítulo é o tema intolerância. Ele vem de encontro ao nosso tema geral, que nós já iniciamos no capítulo anterior. E o texto que vocês realizaram a leitura lá nas páginas 30, 31 e 32, ele é um fragmento do livro A Mala de Hannah, que é um livro baseado na história da vida da Hannah Brady, que é uma jovem que teve a infância interrompida pelo Holocausto. E o que nós temos no nosso fragmento, que encontra-se lá no livro, é uma parte que conta um pouco da experiência que foi feita em um centro educacional do Holocausto de Tóquio, em que as crianças procuraram saber um pouco mais sobre o que uma outra criança viveu durante o período da Segunda Guerra Mundial. E assim, por meio da história dessa menina, que é a Hannah, as crianças lá do Japão puderam então ter um conhecimento melhor a respeito do que foi, como que ocorreram algumas situações relacionadas à guerra. Então, é um texto baseado em fatos, ele apresenta um pouco da história de vida dessa menina. Continuando, então, a partir agora da página 36, mais uma vez, nós temos um texto que serve de base para as questões que vêm logo na sequência. E lá nós temos uma página de diário. Inclusive, a sugestão é que vocês pausem o vídeo para que vocês possam, então, conhecer, para que vocês possam ler esse texto que encontra-se lá na página 36, que é a página de um diário de um jovem judeu que morou na capital da Lituânia durante o Holocausto. E nesse trecho, nesse fragmento que é apresentado para nós, é relatado um período de muita intolerância religiosa e também de muita perseguição. E o objetivo de esse texto estar ali para a nossa análise é por tratar-se do gênero relato pessoal. Assim como todos os outros gêneros, o relato pessoal ele apresenta algumas características, ele apresenta alguns detalhes que precisam estar, que são identificados nos textos, então, que fazem parte desse grupo, que fazem parte desse gênero. Então, o primeiro aspecto que nós temos em relação a isso é de que o relato pessoal, ele apresenta, então, uma narração sobre um fato marcante na vida de uma pessoa. E fica muito claro no decorrer do texto, quando nós fazemos a análise,
de que as emoções e os sentimentos do narrador são expressos. Então, essa é a primeira característica relacionada ao relato pessoal, ou seja, é a narração sobre um fato que é marcante na vida de uma pessoa. Apresentando, então, as emoções e sentimentos do narrador. E quando se fala aqui em fato marcante, pode ser algo que foi ruim, algo que foi bom, algo que traz boas lembranças, ou não também. Depende muito daquilo que a pessoa, depende muito daquilo que o próprio narrador, ou seja, a pessoa quer expressar, quer contar sobre a vida dela. O outro ponto relacionado, então, ao gênero relato pessoal é de que o tempo e também o espaço são muito bem definidos, ou seja, são apresentados. Quando é que foi que aconteceu tal situação e onde é que aconteceu. Então, esses elementos fazem parte também da constituição do gênero. O outro aspecto relacionado também aqui ao relato pessoal é de que ele pode ter trechos descritivos, ou seja, em que ele descreve os elementos que ambientam a situação, o lugar, as pessoas, enfim, é um aspecto importante. Também, quando se trata do gênero relato pessoal, a outra característica é que ele deve responder a 6 questões ou perguntas básicas. E quais são essas questões básicas? A primeira delas, quem? Ou seja, o autor, a pessoa que está expressando, está contando algum fato marcante. Depois, o próximo elemento é o que, ou seja, o fato a ser relatado, o que é que aconteceu. Depois, nós temos também o quando, que indica o tempo. Quando é que aconteceu? Em que época que aconteceu? O outro aspecto é o onde, o local. Onde foi que aconteceu tal fato? Depois, o outro é o como, de que maneira que os fatos aconteceram. E, por último, o porquê, que no caso é o causador, ou seja, o que causou, qual foi o fato, qual é o aspecto que causou tal situação. Ainda, o que nós podemos colocar aqui, um outro ponto, um outro aspecto muito importante em relação ao relato pessoal, é de que ele tem caráter subjetivo. Isso significa o quê? Significa que o autor coloca o seu ponto de vista, a maneira como ele vivenciou, uma maneira muito pessoal a respeito do fato, da situação que aconteceu. Então, o que nós podemos apontar aqui é de que o texto possui, então, caráter subjetivo, ou seja, expressa uma visão bastante pessoal sobre os acontecimentos, a maneira como ele vivenciou isso. Depois nós temos, pode ser oral ou escrito, então ele pode ser o gênero que nós podemos organizar e apresentar tanto da forma oral quanto da forma
escrita e a linguagem depende muito da situação comunicativa. Se for uma linguagem mais elaborada ou não, se talvez seja possível utilizar termos mais simples ou não, vai depender do quê? Do contexto, do assunto, vai depender do público, alvo, da finalidade. Então, todos esses aspectos são importantes. Então, qual é o objetivo, qual é o público, qual é a situação? Então, tudo isso faz com que seja necessário o cuidado em relação à forma de linguagem. E temos também os verbos que devem ser utilizados no passado, justamente por quê? Porque eles indicam ações que já aconteceram. Então, por essa razão que os verbos precisam ser utilizados no passado. E o relato também deve ocorrer em primeira pessoa, ou seja, os verbos que indicam as ações em primeira pessoa. Por quê? Porque é o autor que está contando, está narrando uma vivência. Então, por essa razão que o verbo precisa ser colocado em primeira pessoa. Nós temos a tarefa referente à aula de hoje, que são os exercícios 1 da página 36, o 2 da página 37, o 1 da página 38 e o 2 da página 39. Então, são essas as questões que vocês deverão resolver como tarefa para a próxima aula. E por hoje é só. Bons estudos para vocês e até a próxima.